Evangelho de João 7:3. Todos acharam? Diz assim, ó, e disseram-lhe, pois, os seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, né? Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto, né? Ou escondido. Ora, se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus dá para você, o que Deus fala ao seu coração, nem sempre, ou a maioria das vezes, as pessoas ao seu redor não vão entender. Jesus tinha uma missão, Jesus estava claro para ele o que ele ia fazer. Você vê que nem os irmãos dele que viviam com ele, que estavam ao redor, nem eles deram crédito a isso. Você vai ver o próprio Pedro, né, que viu tantos milagres de Jesus, chega mais para frente, você vai ver que o próprio Pedro, quando ele chega para Jesus, ele fala assim, Jesus fala assim, eu vou morrer, é necessário que eu morra, que no terceiro dia eu ressuscito. Pedro chega assim, Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer. Porque Jesus sabia o que ele recebeu do Pai, ele ouviu do Pai, mas os outros ao redor não sabiam. Então, muitas vezes em nossa vida, as pessoas, Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma direção, e às vezes você fica triste porque as pessoas ao redor não entendem a decisão que você está tomando, o que você está fazendo. Por quê? Porque você tem a direção de Deus, mas nem sempre as pessoas ao redor compreendem isso. Deus falou com você, você tem a fé é a certeza. Deus falou com você, você sabe o que tem que fazer. Mas as pessoas ao redor não entendem. Às vezes, quando a gente toma uma decisão, precisa fazer uma coisa, precisa fazer outra, mas as pessoas não vão entender. Mas por que não entender? Porque para você foi revelado. Eu vou te mostrar outro versículo aqui em Jesus, só para você ver. A Bíblia está cheia, eu vou falar alguns, depois a gente vai explicar um pouco melhor. Gênesis 26:2. Gênesis 26:2. Apareceu-lhes o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Dá uma paradinha aqui. Então você vê que Deus apareceu a Isaac e falou, olha, não desças ao Egito. Você fica nessa terra, planta aqui, semeia aqui, Só que isso foi uma palavra que Deus apareceu a ele, Deus apareceu a Isaac. Isaac sabia o que tinha que fazer, E você vai ver isso um pouco para frente. Olha que diz assim, portanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Aqui ele estava falando com Isaac, Estava falando, olha, Abraão obedeceu, você está aqui hoje porque Abraão seguiu o que eu falei para ele. O segredo sempre vai estar nisso. A fé sempre vai ser ouvir e obedecer ao que Deus fala com você. Às vezes é uma coisa pequena, às vezes uma coisa maior, às vezes uma coisa que às vezes nem as pessoas conseguem entender. Como eu já falei, às vezes quando Deus fala com a gente, que a gente até fica assustado. Eu já comentei aqui daquela senhora, que morava no interior, e um dia eu estava pregando e ela falou para o pastor, olha para mim, arrumou um serviço, precisa arrumar um emprego. Ela trabalhava bem no interior, trabalhava com fumo, na época, e ela falou assim, pastor, olha para mim, arrumar um serviço, que lá não dá mais lá para trabalhar, a lavoura não está rendendo, eu tenho que achar um serviço. E antes que eu soubesse, antes que pensasse, eu falei assim, mas Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Aí continuei atendendo ela, e a palavra entrou no coração dela, Deus falou com ela. E passou. E ela nunca tinha saído, uma cidadezinha Meleiro, que é bem turvo, que é bem encostado em Aranguá, ela nunca tinha saído de casa. E Deus falou no coração, você vai ser cabeça e não cauda. Você vai dar emprego e não pegar emprego dos outros. E ela passou uma semana, ela veio, pastor, queria que o senhor orasse por mim, que eu quero lá em Brusque. Deus falou para mim que lá em Brusque, eu pegar lá nas empresas, pegar as máquinas lá para eu costurar em casa. Eu tenho um galpão lá onde nós fazíamos negócio de fumo, tudo preparadinho, eu vou botar a máquina para a gente costurar. Só que a mulher nunca tinha saído da cidade, nunca tinha ido para lugar nenhum, nunca tinha saído de perto. E ela não fazia nem ideia que empresa que ela ia visitar, nada. E eu confesso a você que quando ela falou isso, quase ele falou assim, ó, mulher, tira isso da cabeça. Como é que você vai lá em Brooklyn, você não conhece ninguém, como é que você vai procurar uma empresa, que loucura é essa? Só que uma coisa que eu aprendi com Deus é de nunca minar a fé dos outros, nunca estragar a fé dos outros. Eu confesso, se fosse pela minha fé, eu falo assim, não, vai arrumar um serviço que... porque
eu conheci ela, uma pessoa muito simples, uma pessoa boa, mas muito simples. E você sabe que no mundo do negócio o cara tem que ter um pouquinho para pegar as coisas, para prever. E ela pegou um ônibus e foi. Chegou na hora de viagem, desembarcou, pegou um táxi, não sei o quê, foi até um lugar, falou, me leva até onde tem as empresas, assim. O táxi chegou, ela botou ela no lugar, ela olhou, tinha 2 empresas, assim. Ela olhou, numa foi lá. Chegou lá, conversou com ela, eu queria falar com a patroa, assim, a patroa não atende, não sei o quê, e aquela situação, tudo. E aí ele disse, não, mas eu preciso falar. Daí nisso a patroa estava saindo. E aí conversou com ela e disse, não, o que é? Não, é porque Deus tocou no coração para vir aqui, para você me dar máquina para trabalhar, construir em casa. Contou a história dela, tal, e a mulher falou assim, nós não fizemos esse tipo de trabalho, a gente só trabalha aqui, a gente não tem filial, a gente não faz, mas eu não sei por que eu sinto que eu preciso fazer. A mulher chamou um caminhão, botou 11 máquinas em cima, botou lá em cima, botou um técnico para instalar as máquinas, levou lá, instalou, ela apareceu quase um mês depois na igreja. Eu pensei, a mulher sumiu, se perdeu lá em Brusque, lá, falei, agora só os bombeiros para achar a mulher. Ela foi lá, montaram tudo lá, passou um mês, ela veio, voltou, pastor, Deus foi para ser cabeça, pastor, hoje, em vez de procurar emprego, eu estou dando serviço para 11 mulheres, direto, fora as que vão, né, você vê como é que é. Só que Deus falou com ela, falou comigo. Embora Deus me usou para falar com ela, mas não confirmou comigo. Tanto é que quando ela falou comigo, a minha, né, eu fiquei me segurando para não falar para ela, não jogar a água na fé dela, porque se tu olha com os olhos naturais, fala, mas como? Só que Deus tinha falado com ela, é isso que você tem que entender. Quando Deus fala com você, é você. Muita gente pede, porque aí você vai consultar. Imagina se Jesus fosse consultar os irmãos. O que vocês acham? Não, eu acho isso. É aí que ele fala, vai lá na cidade, você não pode fazer essas coisas escondidas. Jesus tinha a revelação, os irmãos não. Aqui, Isaac, Deus falou assim, eu falei com Abraão, Abraão fez o que eu falei. Eu tinha orientado Abraão para sair da terra dele, para fazer isso, não sei o quê, e eu ia engrandecer o nome dele, e ele fez, ele obedeceu a minha voz, eu falei com ele, ele sabia o que ele tinha que fazer, e ele fez como eu falei, e esse é o pai da fé. Mas por que ele é o pai da fé? Porque ele obedeceu ao que falou com ele, que era Deus. A fé sempre vai voltar para isso. Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu no mesmo ano 100 medidas. Por quê? Mas por que Deus abençoou? Porque ele fez o que Deus falou com ele. Só que ele plantou aonde? Ele plantou numa terra que não chovia. Ele foi plantar numa seca, havia uma seca. Tanto é que os vizinhos dele lá, eles tentaram plantar e não dava, e morreram. Tanto é que a Bíblia diz que em pouco tempo ele era mais rico do que o rei daquele lugar. O próprio rei chega para ele e fala assim, Isaac, te afasta de nós, porque tu já é mais poderoso do que nós. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que Deus falou para ele, Isaac, não sai, não desce ao Egito. Fica aqui nessa terra, semeia nessa terra. Mas não chovia. Mas quando Deus fala, você precisa de chuva. Quando Deus fala, você precisa de condições. Deus dá, Deus cria. O problema é que muitas vezes, nós consultamos a carne, em vez de consultarmos o Espírito, em vez de nós ficarmos no que Deus falou com a gente. A gente olha com os olhos naturais e se decepciona. A gente olha para os amigos que consultam, vai, o que você acha? Aí o amigo que não tem a revelação, que não sabe que Deus falou com você, vai falar o quê? Por isso que você tem que tomar cuidado. Guarda o que Deus falou com você. Deus falou com Abraão, Abraão fez como Deus falou e foi abençoado. Isaac, Deus falou com ele, apareceu o Senhor e falou, Isaac, não desce, não vá para lá, fica aqui, semeia aqui. O que aconteceu? Pastor, ele fez exatamente o que Deus mandou. Pois é, e o que aconteceu? Deus abençoou. Em pouco tempo ele era mais rico que o próprio rei. Ele plantou na seca, ele semeou na maior seca, quando ninguém estava colhendo, ele colheu a 100 por 1, porque Deus o abençoava. Não é porque a terra era boa, não é porque a semente era boa, não é porque ele sabia plantar, é porque ele fez o que Deus falou. O segredo sempre vai ser isso, é ouvir e dizer, Deus, eu só quero te obedecer, me ajuda. Não tem como dar errado, não tem, porque Deus ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu costumo dizer para as pessoas que é o seguinte, que quando você vai pela fé, é impossível não dar certo. Por quê? Porque Deus vai ter que honrar o que ele prometeu. Deus nunca vai deixar de honrar a palavra dele. Então, se você faz o que Deus manda, por exemplo, se eu mandar você fazer alguma coisa e der errado, a culpa é minha, foi eu que mandei. Não é assim? Sim ou não?
Então, olha só, o que acontece? Quando você ouve a voz de Deus, Deus falou com você, você fez o que Deus mandou, o resultado é dele, acabou, já é. Porque você está fazendo o que Deus mandou, agora ele vai trazer o resultado, isso é ponto. A Bíblia diz aqui, ó, semeou Isaac, como Deus falou, né, naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, né, 100 por 1. Por quê? E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. O que enriquece não é eu saber pregar, o que enriquece não é eu saber plantar, eu saber trabalhar, o que enriquece é você ter a bênção. E a bênção está sobre você fazer o que Deus falou com você. O nosso erro, muitas vezes, a gente quer copiar, a gente quer ser um clone, né? Aí eu quero ser como missionário. O missionário foi feito com um chamado, nós fomos feitos com outro. Cada um de nós tem chamado diferente. Você tem que entender qual é o teu chamado, o que Deus falou para você. Se você for ver os irmãos de José, Gênesis 37, 3, diz assim, ó, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, né? É o último, né? A rapa do tacho. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Um pouco mais. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele, né, pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, você já contou teu sonho para alguém e a pessoa fica com inveja? Não é aquela coisa? Tem gente que você conta o teu sonho para eles, em vez da pessoa ficar feliz com você, ela até parece que tu vai conseguir isso, né? Outros falam, joga. Por quê? Porque às vezes o que acontece? Eles não entendem o teu sonho. O sonho que Deus deu foi para José. Os irmãos não entendiam. Lá na frente, quando eles vão ver o que Deus faz, aí eles reconhecem, falam, poxa, que legal. Né? Se não fosse o Deus falar com José e não mudar a história, eles iam morrer de fome lá na frente. Só que a gente nem sempre entende o sonho do outro. Né? E a gente às vezes fica irritado porque aquela pessoa fez diferente. Porque o sonho foi diferente. Foi uma coisa, Deus fala para mim, é uma ditada, né? Nunca fora da palavra, tá? Mas Deus fala com ele de um jeito e fala com o outro de outro jeito. Cada pastor prega de um jeito. Né? Como diz Apocalipse, são 7 igrejas, né? O Espírito Santo, né? Jesus lá que tem o Espírito, os 7 Espíritos da igreja. Cada igreja é de Deus. O Espírito Santo tem 7 maneiras diferentes de pregar, de ensinar, de mostrar. Né? E cada um tem um jeito. Né? Então, aí você vai numa igreja lá, prega de um jeito. Aí você vai no outro, prega do outro. Vai no outro, do outro. Pastor, mas por que é isso? Para explicar mais fácil, né? O feijão é o mesmo. A palavra sempre tem que ser a mesma. Não pode mudar a palavra, nunca muda. Né? Só que o tempero muda. Agora, se nós pegássemos, cada um trouxesse, ou cada um fizesse uma panelada de feijão, nós íamos ter aqui cada um feijão diferente. Porque o tempero muda. O feijão é o mesmo. A palavra nunca pode sair. Nós nunca podemos sair disso aqui. Nunca. Não adianta você achar, pastor, não, eu tenho que ficar enganoso é o coração. Não, pastor, não, eu tenho que ficar na palavra. Mas dentro da palavra, Deus vai falar comigo diferente. Às vezes, a mesma pregação que eu faço aqui, né, um exemplo hoje, a palavra é para todo mundo igual. Só que nenhum de nós vai entender a palavra do mesmo jeito. Às vezes a pessoa está ferida e ela só pega a parte negativa. Vou te explicar. Eu tinha um amigo meu, ele tinha caído na fé, né? E aí comecei a pregar para ele, orientar ele. Eu falei, cara, vamos lá, Deus vai abençoar. Leia a Bíblia. Aí ele falou, pastor, eu não quero mais nem ver a Bíblia. Por quê? Pastor, eu leio, só tem condenação para mim, pastor. Mas por quê? Como o coração dele estava mal, aí ele só via o negativo. Um exemplo, quando a pessoa está em pecado, ela só vê condenação. Agora, quando você vai, se acerta com Deus, você começa a ver as bênçãos, começa a ver isso. Cada um vai procurar. Se você, por exemplo, se você vai ler a Bíblia, você está com fome, você vai começar a ler, vai começar a achar comida na Bíblia. Sabia disso? Se você está, por exemplo, você está com uma dor, você está com uma enfermidade. Aí você começa a ler a Bíblia, não demora muito, você começa a achar versículos que falam sobre saúde. Não é estoque. Por quê? Porque é o que chama a sua atenção, é o que você precisa. Então, quando você começa a ler a Bíblia, você vai lendo, e aí Deus vai falando com você daquilo que você precisa. Agora, um precisa da cura física, outro da cura espiritual. Um precisa
de sair da tristeza, outro precisa de uma direção, outro... Então cada um tem uma coisa diferente. É mais ou menos que no mercado. Todo mundo vai no mercado, mas ninguém sai com o mesmo carrinho. Cada um leva coisa diferente. Um leva só o mais barato, que está na promoção, né? Outro leva já não sei o que, não leva o negócio aqui, né? Exemplo, quem toma café aqui? Mas você vai tomar café, cada um tem um jeito. Tem um que toma um café assim meio, né? Meio quase morno, quase frio, doce até não querer mais, tu toma assim, chega a virar os olhos, né? Uma vez eu vou fazer uma visita aí, né? A irmã falou, pastor, você quer um café? Eu falei, sim, nunca vou recusar café, imagina. E ela pegou uma tigela desse tamanho assim, ó, frio e doce, mas parecia um melado. Mas eu sofri para tomar café. Só que a minha mãe me ensinou, nunca se devolve um prato cheio ou uma xícara cheia. Mas pensa o sofrimento. Aí quando estava terminando, quer mais, pastor? Eu falei, não, já tá bom. Né? Mas para eles é normal, eles tomam daquele jeito, costumam daquele jeito. Eu tenho um cunhado meu que toma café gelado, só frio. Falei, mas o café que gelado, que graça tem café que é frio? Né? Não tem graça. Só que cada um tem um jeito. Mas o importante que acontece, a gente precisa entender que cada um tem uma necessidade. E a palavra de Deus vai falar com você conforme a tua necessidade. Só que muitas vezes as pessoas ao redor, elas não vão entender isso. E às vezes você fica chateado. Pastor, meu marido não entende. Eu conversei uma vez com o pastor estava bravo com a esposa dele. Falei, pastor, Deus me usou, pastor, preguei, e eu saí do altar, e ele perguntou para a esposa, você sentiu? Ela disse, não senti nada. Ele sentiu, ele estava lá pregando, Deus usou ele pregou com autoridade, meu Deus, que palavra abençoada. Aí desceu tudo empolgado e perguntou para a esposa, e aí, você gostou, né? Você sentiu da mensagem? Eu falei, não senti nada. Achei frio, né? Mas por quê? Porque Deus falou com ele. Tem hora que Deus fala com o pastor, tem hora que Deus fala com alguém, tem hora que Deus fala com todo mundo, tem hora... E a gente precisa entender isso. A mensagem ela vai falar conforme a sua necessidade. Às vezes nem sempre o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Aquele dia que você fala, Deus, me dá uma palavra de conforto. Aí vem aquela ripada assim, paf, na orelha, assim, né? Vai te ajeitar, raça de víboras. Só para você voltar para o caminho, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer. Deus abençoa a gente. Abençoa ou não abençoa? Você que frequenta, você sabe isso. Como a gente tem visto testemunho e milagre aqui. Deus faz muito isso. Mas o que Deus mais ama, o que Deus mais quer é a tua salvação. Então tem hora que Deus vai te repreender, não porque Ele não gosta de você, mas porque você precisa voltar ao passo. Você precisa voltar ao primeiro amor. Quem é que gosta de repreender um filho? Nenhum de nós gosta. Mas quem já repreendeu seus filhos? Só não repreendeu quem não tem. Né? Às vezes a gente não gosta e eles não gostam, mas a gente tem que fazer. Assim também é Deus. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso sempre prestar atenção no que Deus fala e seguir aquilo que Deus falou com você. O que tem de gente frustrada na vida, na fé, por quê? Porque elas olham para alguém e querem ser igual a ela. Você não tem que ser igual a ninguém, você nunca vai ser um clone para Jesus. Deus não quer clone. Eu quero ser igual ao missionário, né? Aí você seria um clone. O original é ele. Você seria só uma cópia. Deus não faz cópia. Deus é tudo original. Você é original para Deus. E Deus quer usar você do jeito que você é. Algumas coisas tem que mudar, tá? Aí você vai mudando, depois conversa com ele que te explica que tem que mudar. Né? Mas, no geral, Deus ele vai usar as suas dores, o que você já passou, tudo que você já passou, ele vai usar isso para te usar para curar outras pessoas que também estão passando por isso. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Para quê? Para poder se compadecer de cada um de nós. Só sabe o que é uma dor quem já teve ela. Quem nunca teve um câncer não faz ideia o que é. Quem nunca teve uma dor de dente, não faz ideia o que é. Quem já teve, sabe o que é. Fala, ô Jesus, misericórdia. Né? Quem nunca perdeu nada, não sabe o que é. Quem nunca passou fome, não faz ideia o que é passar fome. Passei fome, fiquei 2 horas sem comer. Isso não é passar fome não, gente. 2 horas sem comer é só normal. Passar fome é você, às vezes, até semana inteira não ter o que comer. Aí você vai lá na roça e cata um chuchu, que não tinha sal na época, cozinhava uma panela de chuchu lá, só chuchu, sem sal, sem nada,
né? Aí depois a gente aprendia uma estratégia. Você sabia que a cinza, ela é salgada? Aí eu botava cinza, aquela cinza branca, eu botava cinza branca junto e ficava salgado o chuchu. Porque chuchu sem ser salgado não, já não é ruim. Já não é muito bom, agora sem sal é pior ainda. Então quem já passou por isso sabe que como é difícil passar fome. Então hoje, quando eu vejo alguém com fome, isso me incomoda, mas porque eu já passei por uma situação dessa. Hoje, quando eu vejo alguém doente, me incomoda, porque eu já fui muito doente e minha esposa passou por um câncer. Eu sei que você chegar em casa e ver a esposa lá debilitada, né, você poder... Né, então hoje, quando eu olho para a situação, eu consigo sentir a dor da pessoa, porque eu passei por isso, calado, mas passei. Né? Quem nunca sentiu a dor, não faz ideia do que é. Agora, o que você precisa entender? Deus ele vai usar muitas vezes o teu passado que você já passou para poder curar pessoas que também estão passando ou vão passar por isso. Às vezes acontece muito isso, né? Um exemplo, Pedro. Pedro era complicado, sim ou não? Mas é o discípulo que é um dos poucos discípulos que a sombra dele curava no final. Né? Por quê? Porque, imagina, né? Ele amava Jesus de verdade, só que ele era muito emocional. Tem gente que é assim, tem gente que é mais dura, mais seca, né? Aquele que é mais emocional. Tem gente que qualquer coisa já chora. Daquele que faz aquela cara dura, não, eu sou homem, eu não choro. Né? Mas quando tá lá no cantinho, né? Então cada um tem um jeito, gente. Mas o que a gente precisa entender? O que Deus falou com você? Qual é o teu chamado? O que Deus fala para você? O que Deus pede para você? Né? A irmã estava falando, pastor, desde que eu cheguei, faz 2 anos, né? Desde que eu cheguei, a minha vontade de oferta. Eu tive essa situação. Quando cheguei na igreja, o que mudou, uma das coisas que mudou a minha maneira de crer em Deus foi isso. Quando um dia o pastor tinha trocado de igreja, e a igreja assim, muito grande, né? E pagava muito aluguel na época. E o pastor um dia foi pedir oferta para pagar esse aluguel. E o pastor ficou 40 minutos, não é de ficar fazendo, mas aquele dia o pastor ficou 40 minutos pedindo oferta. Aí, né, muita gente saiu xingando, reclamando, murmurando. Eu também não sou muito a favor de ficar, né? Mas vamos lá. Mas havia uma necessidade. O pastor, ele usou a fé, trocou o salão, pegou um salão bonito no centro da cidade, estacionamento na frente. O pastor usou a fé dele para trocar, para melhorar a igreja. Só que na hora de pagar aluguel, o pastor não consegue fazer sozinho. E aí o pastor começou a pedir. Eu não sei se aquele pastor entendeu, né? Talvez ele nunca ficou sabendo disso, talvez. Só que foi naquele dia que Deus falou comigo, eu fiquei chorando. Mas não, eu fiquei com raiva de mim mesmo, porque eu não tinha condições de ajudar. E eu falei, Deus, eu olhava ao redor, eu falei, poxa, aquelas pessoas podiam ter ajudado, não ajudaram. Eu falei, Deus, eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar. O que eu tinha, já tinha dado. Mas eu vou trabalhar, eu pago o aluguel dessa igreja sozinho, né? Ou eu compro um salão para a igreja. Mas eu vou prosperar e eu vou dar condições à obra do Senhor. Porque a obra do Senhor está precisando e eu não tenho. E eu fiquei revoltado comigo, eu saí determinado aquele dia. Eu falei, Deus, eu vou lutar com todas as minhas forças para dar condições para tua obra não ficar. Eu vou dar condições. E a gente, né, foi o que mudou minha vida. Chega uma hora que eu comecei a ganhar um salário mínimo por dia. Mas por quê? Por causa do propósito do coração. Enquanto estava muita gente ficou revoltada, porque o pastor ficou 40 minutos pedindo oferta, eu fiquei revoltado comigo, porque eu não tinha como fazer. Só ver como é que é diferente. Enquanto um ficou chateado, me abençoou muito aquilo lá. Muito. Tanto é que assim, quando eu comecei a chegar lá, a hora que eu comecei a ter condições de pagar aluguel, Deus falou assim, agora larga tudo e vai pregar o evangelho. Você aprendeu a confiar em mim. Agora deixa tudo e vai pregar. Tentei negociar com Deus, mas perdi a batalha, né? Ele é bem bom na negociação. Aí Deus falou assim, agora larga tudo e vai pregar o evangelho. Eu falei assim, Deus, tá bom, assim, né? Eu já cuidava de várias comunidades, mas Deus falou assim, não, eu quero que você largue tudo. Larga tudo e vai pregar o evangelho. Eu falei, poxa Deus, mas eu estou assim, durante o dia eu prego, durante o dia eu trabalho com isso, de noite eu prego. Deus disse, não, larga tudo e vai pregar o evangelho. Então, mas eu digo assim, agora imagina, se nós tivéssemos em cada igreja uma pessoa que colocasse no coração, não, eu vou prosperar de tal maneira, eu vou pagar o aluguel dessa igreja. Então você vai falar, Deus, eu quero ter condições de fazer isso um dia, tem que estar no coração da gente.
Não, Deus, eu quero. Aí a pessoa fica chateada quando o pastor pede oferta. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa não entende. Deus nunca tira nada de ninguém. Quando Deus pediu pão para dar para Elias, Deus estava querendo abençoar a viúva. Deus falou para a viúva, Deus falou para Elias, Elias, eu já falei com a viúva que te dê comida. Mas a viúva tinha comida? Pouquinho. Deus queria multiplicar a farinha dela. Era muito mais fácil para Deus fazer aquele ribeiro voltar a jurar água. O ribeiro secou porque Deus queria abençoar aquela viúva lá. Aí quando Deus pede, fala assim, pega lá e faz. Aí Deus fala para Elias, eu já falei com a viúva. Olha só, Deus já tinha falado com a viúva. É o que nós estamos falando aqui. O que Deus falou com você? Ah, pastor, mas... Não, vá atrás do que Deus falou. O céu e a terra passam, o que Deus fala não muda. Deus fala assim, o que sai da minha boca é decreto. Sabe o que é decreto? Não vai mudar nunca. Pode ficar firme naquilo que Deus te deu, porque não vai mudar. Pode ficar firme. Pastor, mas parece que não vai funcionar. Então, o que a gente precisa fazer? O que Deus chamou você a fazer? Para evangelizar alguém? Para fazer uma visita? Para visitar alguém? Para orar por alguém? Para ser um obreiro? Para ser um colaborador? A gente ia começar um trabalho para fazer oração na quarta-feira antes do culto, a intercessão. Aí Deus fala no coração, vai lá, aí você vai lá, começa a interceder, orar, vai buscar. Às vezes Deus chama você para levantar de madrugada. Eu tinha uma senhora, foi em Sombrio, uma senhora aposentada, e ela tinha muitos problemas não tinha doença, ela tinha problemas assim, de se locomover, de idade já, E aí um dia ela falou para mim, pastor, Deus me chamou para toda noite, levantar e orar pela igreja. Da meia-noite até as 3 da manhã, eu vou lá na sala, sento lá, que não podia mais ajoelhar, que tinha uns problemas, Esse pastor senta lá na sala e fica orando pela igreja, pelos obreiros, pelo pastor, vou intercedendo. Todo dia, da meia-noite até as 3 da manhã, faça chuva, faça sol, eu estou lá na minha sala orando e falando com Deus pela igreja. Mas Deus falou com ela. Se nós ouvirmos a voz de Deus, cada um de nós tem um lugar certo para Deus. Deus criou você, presta atenção, Deus criou você com um plano, com um projeto. E eu digo a você, não tem lugar mais feliz para você estar do que onde Deus te criou. Se você fizer, pastor, eu sempre digo assim, um exemplo, qual é a melhor peça original? Por que é original? Porque ela foi feita para isso. Se você botar uma peça que não é original, ela pode até fazer, cumprir aquele papel, mas ela não é original. Ela não foi feita para isso. A mesma coisa, quando você faz o que Deus te chamou, Deus criou você para isso. Lembra de Jeremias? Deus fala assim, eu te apareci para isso. Eu chamei você, mas eu sou criança. Não digas que eu sou criança. Onde você for, eu irei, eu serei com você, eu irei. Mesmo sendo criança, um exemplo, para Jeremias ele apareceu como criança. Para Moisés ele apareceu já com 80 anos de idade. Você vê como vai mudando? Não tem, você lê toda a Bíblia, um não é igual ao outro. Não é. Abraão, Isaac e Jacó, os três. Se você analisar, a história é parecida, mas a ordem, a direção é diferente. Sempre. Você pode ter 1 milhão de pastores. Cada pastor ele vai trabalhar numa área diferente. E se você for uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, você vai fazer exatamente o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Reter o que é bom e deixa sair fora. Eu falei esses dias aqui, uma coisa boa para lembrar, um exemplo, por que tem tanta gente frustrada? Você já pode pensar como tem gente frustrada na vida? Sabe por quê? Porque muita gente faz isso. A gente chega na igreja e coloca o sapato dos outros. Não sei se a sua mãe falava isso antigamente, minha mãe sempre dizia, não usa o sapato, Se o sapato serviu, usa, Calça, Por exemplo, a palavra é para você, pastor, essa palavra foi para mim. Amém. Mas às vezes o pastor dá uma palavra, e é uma palavra mais dura ou diferente, e a pessoa fica chateada. O pastor falou isso, mas essa palavra não era para você. Aí a pessoa vai botar um sapato que não vai dar calo, vai machucar. Toda palavra que não é para você, ela te machuca. Toda palavra que é para você, te cura. Entenda. Toda palavra que Deus te dá, ela cura. E toda palavra que Deus, que não vem de Deus, que não é tua, ela vai machucar. Aí tem gente frustrada na vida. Pastor, porque o pastor falou aquilo, porque aquele pastor falou aquilo, não devia, mas não era para você, talvez. Ou você não entendeu certo. Quer ver como isso aqui é sério? Uma vez eu estava pregando, lá em Sombrio.
Eu estava pregando uma culta de quarta-feira, eu pregando, tá, pessoal, tal. Falei assim, olha, se o seu marido não quer vir na igreja, deixa ele e vem você buscar. Tem alguma coisa errada nessa palavra? Só que eu fui pregando, chega no final o Espírito Santo fala assim, corrige isso. Desse jeito, eu estava pregando, eu falei só isso, falei assim, pessoal, ó, se o seu marido não quer vir na igreja, deixa ele e você vem buscar por Jesus, vai tal, beleza. Chega no final o Espírito Santo fala assim, corrige isso. Na hora eu sabia, né, veio aquele entendimento. Falei assim, pessoal, eu falei você deixar o marido em casa, não abandonar ele. 3 mulheres falaram, pastor, eu já estava largando aquele traste. Eu não tinha falado isso, mas a pessoa entendeu, porque a pessoa ela queria se separar. Aí quando eu falei assim, deixa o marido, eu falei, mas deixa em casa. Ela entendeu, larga ele, né? Você vê como às vezes um entendimento errado pode trazer um prejuízo certo. Mas o pastor falou, percebeu? Cuidado você não sair da palavra, gente. Isso aqui é sério. Muita gente já sofreu por isso, porque às vezes interpreta a palavra de uma maneira errada, leva para o lado errado, e aí em vez de ela curar, ela machuca. Em vez de ela levantar você, ela derruba. Em vez de ela unir sua família, ela destrói. Você precisa entender que tanto Deus como o diabo usam palavra para te abençoar ou o diabo para te derrubar. É a mesma coisa. Quer ver? Quem falou primeiro com Adão? Deus. Né? Adão e Eva. Deus falou, ó, não coma, não mexe, isso aqui é meu, todo o resto você pode comer, esse aqui é meu, não toque. Se você tocar nisso aqui é meu, a maldição vai entrar, a morte vai entrar. Não toque, isso aqui não é teu, não é para mexer. Não olha, não deseja, nem toca, nem chega nem perto. Isso é ordem, Deus falou. Só que em seguida aparece quem? Satanás. Né? E ele aparece dizendo assim, Deus falou para você não comer nada? Não, podemos comer de tudo. Só dessa aqui, Deus disse, dessa aqui não posso tocar, nem olhar. Não é bem assim como Deus falou. Você vê que o mesmo, Deus dá uma palavra, e se eles ficam na palavra, a maldição nunca entra na vida deles. Mas por causa da palavra, né, de Deus, aí o diabo lança uma outra palavra contra a palavra de Deus, e ela dá crédito à palavra, não de Deus, mas de Deus. Se a Eva desse ouvir a voz de Deus, Satanás nunca tinha entrado nessa humanidade desse jeito. O problema é que muitas vezes a gente faz isso. A gente pega, em vez de pegar a palavra da bênção, a gente pega a palavra da maldição. Em vez de pegar a palavra da união, não, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelo meu, eu vou buscar, eu vou fazer, Deus vai ser glorificado na minha vida. A gente pega outra palavra. Daqui a pouquinho tem problema. E não é o que Deus quer. Pastor, qual é a mensagem de hoje? Para resumir, para a gente encerrar aqui. Presta atenção. Deus falou com José. Os irmãos não entenderam. Deus mostrou em sonho, não entenderam. Deus falou com Davi. Escolheu Davi, nem o pai dele, os irmãos dele entenderam. Né? Jesus, os irmãos dele não creram nele. Jesus está dizendo, eu vim curar, libertar. Não é bem assim. Quer dizer, você vai ver isso. O próprio Pedro, que andava com Jesus, Senhor, de modo nenhum você vai morrer e vai para a cruz. Por quê? Porque a revelação pessoal, ela não vai tocar em... Às vezes acontece, Deus tocar no seu coração e tocar no coração da esposa. Acontece, eu já tive situações dessas. Eu estava em situações que Deus fala assim, faz isso. Falei, tá bom, Senhor, você tem que tocar lá também. Né? E outra situação também, essa situação. Uma vez a minha esposa queria um negócio, né? E eu não podia comprar naquele momento. E aí, não estava naquela fase inicial ainda, que se falasse não, já ia sair uma faíscada, né? Eu falei assim, não, vou por oração. Falei, Deus, eu não tenho condições agora não. Falei, então, Senhor, se o Senhor me dá as condições, o Senhor tira do coração dela. E aí passou 2 dias, ela sonhou de noite, que ela foi lá e comprou, estava tudo quebrado, não sei o quê, deu tudo errado. Falei, também nem quero mais. Eu virei pro lado assim, falei, glória. Saí de fininho assim. Mas eu orei, falei, Deus, fala com ela, ou em sonho, mas fala com ela, ou o Senhor me dá as condições. Porque se eu comprasse naquele momento, eu ia ficar fora da minha realidade, não podia. Então você vê como é importante a gente ter uma revelação de Deus, uma direção de Deus. Então, mas sempre que Deus fala com você, entenda, nem sempre a sua família vai entender, às vezes nem o seu pastor entende. Como eu falei com aquela irmã. Se ela perguntasse, pastor, o que o senhor acha? Eu ia dizer, vai para casa. Por quê? Porque Deus não tinha falado, eu falo com ela. Você precisa entender, às vezes você quer, né? Eu não estou dizendo que você não pedir um conselho, pastor, acho que o pastor sempre está aí para te aconselhar. A melhor pessoa que você pode procurar para pedir um conselho é pastor. Pastor por quê? Porque ele foi colocado por Deus aí para isso. Isso é um fato. Né? Só que você precisa entender que o pastor também é um ser humano. Que ele pode, de repente, numa situação dessa, não entender o que Deus fala com você. Então, o que vale aquilo que Deus fala na palavra e no seu coração. Deus já falou com você? Já.
Então, fica naquilo lá, Deus vai te honrar. Fica lá, né? Eu me lembro de uma senhora que ela veio, né? Que ela foi na igreja, e ela começou na Igreja da Graça, quebrada, falida e endividada até o pescoço, né? E começou a vir, a gente começou a ensinar ela dentro da palavra e tal, e fui indo, começou a prosperar, abriu uma empresa, ela fazia empresa, ela pintava roupa assim, botava roupa, torcia, pintava, ficava tudo colorido, uma coisa. Deus deu uma sabedoria para ela. Beleza? Começou a prosperar. Estava prosperando assim, aí teve que mudar para uma outra cidade, né? E lá não tinha Igreja da Graça. E ela disse, pastor, o que eu faço? Eu falei, fala com Deus, não tem o que fazer. Fala com Deus, ora a Deus ali e tal. E ela disse, pastor, não tem outro jeito, eu vou ter que ir lá na igreja. Ela foi numa igreja lá, Deus deu direção, ela foi na igreja lá. Só que quando chegou lá, ela chegou com o dízimo dela, e o dízimo dela, ela levava tudo em dinheiro, era um maço assim, né? Ela chegou lá, e o pastor falou, não, isso aqui é demais, leva para casa. Você tá dando muito dízimo. Eu falei, não, pastor, mas o meu dízimo é esse. É 10% de tudo que Deus me dá, como está na Bíblia. Aí o pastor falou, não, mas aqui não precisa dar tanto assim, não. Pastor, gente. Ela assim, pastor, mas está na Bíblia, pastor. Você quer que eu seja maldito? Fala, a Bíblia diz isso, está aqui, ó. E explicou. Aí o pastor falou assim, então faz assim, então eu vou pedir para você falar isso. Não, pastor, pega a Bíblia. Aí o pastor queria que ela ensinasse o povo a ser dizimista. Por quê? Porque ela aprendeu. E ela disse, pastor, eu nunca vou deixar de viver o que eu aprendi com Jesus. O que mudou a minha vida. Então ela foi numa igreja que a igreja não ensinava sobre isso. Mas ela disse, foi isso que me tirou da miséria. O que Deus disse? Trazer o dízimo oferta da minha casa e eu te abençoarei com bênçãos sem medida. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem falou não foi pastor, foi Deus. E ela entendeu isso, ela disse, pastor, eu não vou deixar. E ela depois contando para mim, disse que o pastor chegava lá, ela queria que botasse seu nome. Eu falei, não botar o meu nome nesse painel. Eu falei, meu negócio é eu com Jesus, né? Esse pastor, depois daquele dia, comecei a botar menos, né, valores, porque ela botava um valor só uma vez por mês. Esse pastor, comecei a botar envelopes menores, comecei a entregar toda semana para não dar esse conflito. Porque toda semana ali ia entregar, o pastor falava mal, queria que ela levasse, não sei o quê. As pessoas comentavam. Esse pastor, mas depois o pastor queria que ela ensinasse o povo. Ela falou assim, pastor, está na Bíblia, pastor, pega a Bíblia para o povo, gente. Está lá na escrita desse jeito. Deus não disse que ele ia tirar, Deus disse que ele ia abençoar com bênção sem medida. Aí ela deu um testemunho na igreja, e uma outra senhora que estava quebrando, naquela igreja lá. Ela deu um testemunho na igreja, domingo o pastor chamou ela, deu o testemunho dela, como é que ela chegou na igreja, como não sei o quê. E no mesmo dia tinha uma senhora que estava quebrada. Ela nem ia na igreja, ela só entrou na igreja, naquela igreja, não era na Igreja da Graça, né? Ela só entrou naquela igreja, sentou no banco, porque ela estava fazendo caminhada e estava muito cansada. Ela pensou, vou sentar no ar-condicionado, dar uma descansada, disse que deu uma palpitada no coração, sentou na igreja só para dar uma descansada. Só que durante a descanso, ela estava dando testemunho. E essa mulher falou assim, empresária quebrada. E ela ouviu o testemunho e tal, e disse, pastor, depois daquela mulher, ela foi para casa, voltou para a igreja, se converteu, aceitou Jesus. Pastor, Deus mudou completamente a vida dela por causa do meu testemunho. Você vê como é bonito quando a gente obedece a Deus. Fica naquilo que Deus te chamou. Eu não sei o que Deus pediu para você. Pastor, Deus me pediu para ser um obreiro. Não seja negligente. Pastor, Deus me pediu para ser uma coluna na casa do Senhor. Não seja negligente. Pastor, Deus me pediu para ser pastor. Vai. Não tenha medo. Não deixe o medo travar você. Deus chamou você para algo. Siga a direção do Espírito Santo e garanto para você que você vai ser abençoado. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos encerrar por aqui. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por você. Feche seus olhos. Eu quero que você entenda o seguinte, que às vezes você não consegue ver o que Deus quer fazer na sua vida. Mas eu quero que você pare para prestar atenção o que Deus quer fazer em Jesus. Deus já falou com você, você sabe que tem que voltar àquele caminho que Deus te chamou. Você tem que voltar para aquilo que Deus colocou no seu coração. É momento de você abrir seu coração. Eu vou botar um louvor aqui para você escutar, mas eu quero que você fale com Deus. Você converse com Ele, o Senhor Jesus, aquilo que você precisa, aquilo que você... Fale com Ele agora, você precisa de uma resposta. Deus quer falar. Deus quer te orientar. Homens falham, Deus não. Quem confia em Deus permanece para sempre. Olha só que lindo. Tua graça nunca falha, todos os dias
Eu estou em suas mãos. Ele nunca vai te esquecer. Me levanto com mais fé. Diga para ele. Olha só. Não é para ficar reclamando, é para cantar, é para agradecer, é para louvar. Oh, Pai Santo. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Oh, Deus está pegando adoradores, não murmuradores. Começa a agradecer a Deus. Começa a louvar. Oh, Ele não falha, Ele é fiel em todo o tempo. E em minha escuridão, presença me conforta. Olha só. Que és meu Pai, que amigo és. Oh, diga para Ele. Oh, Jesus, te amamos, Senhor. É tua igreja, Jesus, é teu noivo, Pai. Fiel em todo tempo, em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Oh, Jesus. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Lá do fundo da sua alma, diga para Ele. Em todo o tempo, Ele nunca desampara. Em todo tempo tu és tão. Oh, Jesus, glória. Ligo que tenho, eu cantarei da bondade. Deus é bom, Ele não é ruim, não. Ele não prejudica você, Ele cura você. A palavra que fere não vem dele, a palavra dele cura. A palavra dele levanta. A palavra dele fortalece, te dá sonhos. Oh, Deus te chamou para dar volta por cima. Oh, creia. Você não foi escolhido para perder no meio do caminho. Você foi chamado para terminar a caminhada. Diga isso para ele, diga: Deus, eu preciso terminar a minha caminhada. Não vou desistir no meio do caminho. Não vou parar. Tu me chamaste, Senhor, para glorificar o teu nome. Oh, sempre. Oh, Deus, te amamos, Jesus. E me seguirá, Senhor. Ele quer ouvir. Me seguirá, Senhor. Oh, Lida Babachara Babacada Shurika da Bachurina Lida Balabai. Sharebawaka da Sharabarasuri Lida Bachudai. Bondade me seguirá, Senhor. És fiel, Senhor, em todo o tempo. Você pode glorificar o nome dele. Você pode exaltar o nome de Jesus. Não deixa nada te afastar do Jesus, não. Não vale a pena. Oh, Ele é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos é Ele. Diga com fé. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Ele nunca vai deixar de ser. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Há um guia, há um mestre, tu és o nosso guia, o nosso mestre.
O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Louvado seja teu nome. Pai, te apresento cada vida, Pai. Pai, nesse momento, Pai, a palavra cura, Senhor. A palavra levanta, a palavra restaura. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, estou repreendendo toda força maligna agora, o olho grande, inveja, palavra de maldição, praga lançada, toda maldição quando essa família está, seja quebrada agora, na autoridade que é no nome de Jesus, eu ordeno, sai todo mal agora, da perna, da coluna, sai agora essa dor de cabeça, essa confusão da mente, toda perturbação, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus.